Salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Temos novidades, temos situações novas, né? Temos chegada do time aos Estados Unidos, a Seattle, enfim. Vamos trocar aquela ideia. Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E a melhor novidade de todas é a chegada do argentino Joaquim Correa. Mais um reforço que sim, vai atuar na Copa do Mundo de Clubes. A gente fez um vídeo ontem, cara. Eu fiz um vídeo ontem retratando um certo pessimismo que eu estava em relação ao Joaquim Correa jogar a Copa do Mundo de Clubes. Que ele viria para o Botafogo, a gente já sabia. Jogar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores. Mas estava difícil, estava ali um entrave em relação à liberação desse jogador para atuar no Mundial. Mas as coisas estão caminhando para isso acontecer. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Segunda-feira, semana útil, tá legal? E, obviamente, né, rapaziada, não precisava falar isso, né, mas importante dizer, o Botafogo não participa desse meio de rodada do Campeonato Brasileiro, nem Botafogo, nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Fluminense, todos a caminho da Copa do Mundo de Clubes, tá? Depois disso, a gente, né, o Botafogo deve, né, vai compensar, né, vai remarcar essa partida que seria no Newton Santos contra o Mirassol, beleza? Enfim, fato é que o Botafogo, dentro das suas proporções ali, finaliza esse pré-mundial estando na fase, pelo menos, pré-Libertadores, nas oitavas de final da Copa do Brasil e nas oitavas também da Copa Libertadores de 2025, né? Muitos erros, muitos acertos, né? Muitas coisas que a gente tem que ponderar, mas missão parcialmente concluída, tá? Eu sei que, assim, a gente tava querendo o Botafogo brigando mais lá em cima no Campeonato Brasileiro, mas pelo menos o básico, o obrigatório, a gente tá cumprindo, que é ir pra Libertadores. Bom, os jogadores do Botafogo chegaram, né, e ao contrário do que aconteceu no Mundial no ano passado, né, em que teve uma galera, né, até uma galera bem irresponsável, falando que o John Textor economizou, né, no voo, no avião, e na verdade não foi isso, né, o John Textor, ele alugou o avião e quando chegou, esse avião chegou outro, que era o que tinha, não tinha o que fazer, não dava mais tempo, certo? O Botafogo já está reavendo essa situação, mas fato é que agora foi o voo que levou todos os jogadores do Botafogo de classe executiva, o avião ali, né, os assentos dos atletas virando cama, e o restante da delegação, né, óbvio, né, a comissão técnica também foi nesse conforto, né, e a galera, né, os trabalhadores, os funcionários, teve uma galera, teve o parceiro Pedro, né, cara, o Pedro Brandino, gente boa demais, cara, trabalha no canal do TF, trabalha na VBET, né, e pôde ir nesse voo, porque, cara, eu fiquei imaginando, mano, é um sonho, né, você poder ir pra Copa do Mundo de Clubes na delegação do seu time, cara, isso é muito absurdo. Quando eu vi essa parada do Pedrão aí, eu já fiquei feliz por ele, mano, muito irado. E, cara, chegamos bem, os jogadores já chegaram, o Botafogo já publicou a sua chegada aos Estados Unidos, ao território norte-americano, e a situação é essa, galera. Eu tô chegando lá no dia 13, dia 15 o Botafogo, né, domingo, o Botafogo vai enfrentar a equipe do Seattle, na outra quinta o Botafogo vai encarar a equipe do PSG, e no outro domingo Botafogo e Atlético de Madrid. Primeiro jogo em Seattle, os dois outros jogos em Los Angeles. O Botafogo ontem anunciou a contratação do Arthur Cabral e hoje está fechando a contratação de Joaquim Correa. De acordo com Fabrício Romano e confirmado pelo Globo Esporte, o Botafogo assinou, né, o Tuco Correa assinou com o Botafogo por 2 anos, tá legal? E aí eu não sei se é um vínculo que ele iria, sei lá, cara, até o fim de 26, se ele iria até o fim de 26 ou meio da temporada 2027, que é onde geralmente jogadores que atuam, né, tem carreira na Europa, assinam esse tipo de termo, né, porque o fim da temporada europeia é o meio da temporada brasileira, certo? Então, assim, o Botafogo ele vai ter o Correa durante o segundo semestre de 2025, durante todo o ano de 2026 e pelo menos até o primeiro semestre de 2027. Correa é meio atacante, 30 anos, ainda numa boa performance física e tão importante que a Inter de Milão, num determinado momento, estava brecando. Cara, a gente não tá querendo liberar você para jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Botafogo, mas isso foi solucionado.
Até porque, rapaziada, a Inter teria que emitir um novo contrato. A Inter teria que formular um novo vínculo com o Joaquim Correa para que ele jogasse, por exemplo, vamos dizer, a grande probabilidade é que a Inter, né, finalista da UEFA Champions League, avance para a próxima fase do Mundial. Passou o dia 30, passou ali oitavas de final, acabou o contrato do Correa. Então ele teria que assinar um novo termo para jogar o Campeonato Mundial. Acabou que era vontade do atleta, a Inter liberou e o jogador já está assinando. E é mais um atleta que é aguardado nos Estados Unidos para se apresentar ao grupo. Vai realizar a sua estreia do Botafogo. São 4 jogadores que vão estrear com a camisa do Botafogo lá na Copa do Mundo de Clubes. O meio-campista Montoro, que inclusive entrou agora há pouco no BID, já está apto a jogar. O Caio Pantaleão, zagueiro, que já está junto com o grupo, né, já foi apresentado aqui no Rio de Janeiro. E 2 jogadores que se apresentam, né, lá nos Estados Unidos. O centroavante Arthur Cabral, contratado, comprado do Benfica de Portugal. E agora Joaquim Correa, que chega livre no mercado, sem custos, argentino, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção, atleta de Champions League, né, jogador que nesse ano perdeu um pouquinho de espaço na Inter, mas, meu irmão, ainda há muita lenha para queimar. Tomara que ele tenha uma boa adaptação física, né? Que geralmente esse é o problema dos jogadores que vêm da Europa para cá. É a adaptação física, né? A questão do calendário, é um cara que tá em fim de temporada, então ele vai ter que retomar. A gente lembra, não é nem só com o europeu, com o gringo, né? O Correa argentino. O próprio Luiz Henrique, quando ele chegou ali em abril, maio, ele teve que fazer uma readaptação física porque ele estava em reta final de temporada lá na Espanha e aqui era o começo da temporada. Então tudo isso tem que ser muito bem lembrado. E uma outra informação importante, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já receberam os mais de 65 milhões de reais referentes às premiações, né, por participação da Copa do Mundo de Clubes. Tem também, obviamente, o auxílio para viagem, para toda estadia, para toda a logística, treinamentos do Botafogo lá na Copa do Mundo de Clubes. Então, já é um faturamento interessantíssimo, né? A gente lembra, a galera não tem noção, né? As coisas foram passando tão rápido, mas a gente lembra 2018, 2019, o Botafogo tendo que vender ali Igor Rabelo, se desfazer do Eric, Alex Santana, né, para ganhar 20 milhões de reais. Ganhar 30 milhões de reais com uma venda, tendo um percentual da venda do Matheus Fernandes do Palmeiras para o Barcelona, certo? Hoje o Botafogo, para participar de um torneio, o Botafogo está ganhando 65 milhões de reais. 65 milhões de reais, gente, há 5, 6 anos, seria a maior venda da história do Botafogo. Você tem noção disso? Certo? A gente ficava naquela, pô, quando é que o John vai depositar os 400 milhões? Né? E hoje a gente não tem isso, cara, porque o Botafogo contrata, o Botafogo compete, o Botafogo produz, o Botafogo vai para as competições. A máquina tá girando, rapaziada. É uma realidade mudando, é lógico que você vai ter os contras, as questões da SAF, a situação do Lyon, beleza, a gente vai ter o que discutir, não é tudo um mar de rosas. Mas o Botafogo, mesmo ainda sendo um clube que tem sim que arcar com compromisso, tem que pagar dívida, ainda tá no vermelho, né? Então tudo isso tem que ser mencionado quando fala, pô, pra que vender o Igor Jesus? Pra quê? O Botafogo precisa pagar conta, certo? O Botafogo ainda é um clube endividado, certo? O Botafogo não achou petróleo, beleza? Então assim, as coisas estão caminhando e vão pra cima. Desfrutar nessa Copa do Mundo de Clubes. E aí, em julho, agosto, a gente já olha para a Copa do Brasil, para a Libertadores, também, claro, para o Campeonato Brasileiro. Um abraço, tamo junto e fui.